Eita glória linda do nosso Deus! Estamos iniciando uma nova semana, um novo tempo de vitória, um novo tempo de regozijo na presença do nosso Deus, porque Ele tem nos proporcionado isso. Ainda é tempo de adorar, ainda é tempo de buscar, ainda é tempo de nos arrependermos do pecado. Ainda é tempo de clamar e Deus ouvir e responder. Porque enquanto Jesus Cristo não volta, a gente tem todo esse tempo, meus irmãos, de decisão. Tempo de abandono de pecado, tempo de arrependimento verdadeiro, porque aquele que se arrepende verdadeiramente, ele abandona o pecado, se enoja do pecado e não volta mais atrás. Tempo de deixar para trás aquilo que Papai do Céu já tirou de nossa vida. Tempo de valorizar aquilo que Papai do Céu trouxe para a nossa vida. Tempo de perguntar tudo a Deus. O que devo fazer? Como devo fazer? É isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Tempo de dizer, Papai, mata o meu sentimento se estiver errado. Deus, renova minhas forças. Pai, mata aquilo que é da carne, que está dentro de mim, que impede o Senhor falar e eu entender. Mata aquele sentimento que eu tenho tido que não vem de ti, só vem do meu querer, das minhas decisões próprias. Então é tempo, meu irmão, de tudo perguntar a Papai, de se deleitar na presença do nosso Deus como um bebê que está sendo amamentado a todo tempo, né? E nós somos amamentados, sim, pelo Espírito Santo, quando a gente decide buscar, quando a gente decide querer isso. Papai, ele é justo, ele é fiel e ele está a todo tempo, assim, requerendo de nós a abertura do nosso coração para ele tão somente ser convidado e adentrar, né? E fazer morada, e trazer vida nova, e trazer respostas novas para a gente. Porque se existe uma coisa que o Pai quer ver, é o Filho feliz. Imagina o nosso Deus, que é Criador dos céus e da terra, que apesar de todo o nosso pecado, toda a nossa desobediência, ainda diz, venha como estás. Mas a gente só não pode viver na presença dele como a gente quer, né? A gente, quando vai do jeito que a gente tá, quando chega lá, Papai do Céu começa através do Espírito Santo dar orientação para a gente ir abandonando pecado, abandonando a mentira, abandonando a prostituição, a fornicação, o mal, né? Que a gente muitas vezes lança sobre o próximo sem querer, de forma consciente ou inconsciente, né? Ele requer, na verdade, uma mudança em nossa vida, um renovo para ele nos fazer novo e nova nessa terra, né? Para que a glória dele seja assim um reflexo, como a luz, o brilho, né, do sol quando incendeia assim um lugar que está bem escuro. Quando o sol incide ali, a gente vê tudo, né? Então ele quer fazer isso em nossa vida, para quem olhar para nós ver essa luz, essa presença de Deus, né? Então, glória a Deus por isso, que o Espírito Santo me conserve e te conserve nessa integridade, né? Nessa fé, nessa busca a cada dia. Mas, meus irmãos, aqui eu vim compartilhar com vocês um versículo bíblico de algo que há muito tempo eu tenho pensado por ouvir relatos assim, principalmente de filhos separados, a qual também eu me encaixo e me interroguei por muito tempo, né? Hoje eu já não tenho mais oportunidade de abraçar meu pai, de pedir perdão, né? E de fazer de uma forma diferente. Não que eu era esses filhos desobedientes, né? Que desacata pai e mãe, nada disso. Eu só tinha uma resistência, assim, a meu pai, porque eu sou fruto de pai separado. Olha que eu não sei nem por que eu tô falando isso, nunca falei isso, nem no meu convívio, assim, com amigos. Eu tô expondo isso em rede social para vocês entenderem e saber, assim, que eu não tô falando do nada porque eu não passei. Eu passei sim.
Então, eu sou fruto de pai separado, como citei anteriormente, e minha mãe nunca me deu um conselho errado contra meu pai. Minha mãe nunca disse assim, que seu pai é feio, não. Ela sempre disse, obedeça seu pai, respeite seu pai. Ele é o seu pai, independente de não servir para mim como marido, mas ele é o seu pai. Então, você deve amar ele como você diz que me ama. Então, minha mãe, o conselho que ela me dava era esse, mas ainda assim, eu tinha aquela resistênciazinha de meu pai. E ele se prostituía muito com mulheres diferentes, a gente via aquilo, ele espancava muito minha mãe, e a gente vivenciava aquilo, eu acho que por isso que eu terminei assim me distanciando um pouco dele. E aí ele viveu aí esse mundo todo, após quase 20 anos, ele retornou e minha mãe tomou conta dele, junto com meu padrasto, por uma ação social. Minha mãe conversou com meu padrasto e meu padrasto aceitou e fez essa missão, né? Mas dentro de casa eu não conseguia muito assim servir ao meu pai, porque eu estava ainda com o coração endurecido por não conhecer a palavra de Deus. Mas logo que eu passei a conhecer a palavra de Deus, quando o Espírito Santo começa a falar conosco, a gente já pensa diferente, já age diferente e muitas vezes é tarde demais, né? Desculpe pela minha sinceridade, eu me emociono, mas nosso Deus é grande e eu creio que para evitar um choro na sua vida mais tarde de arrependimento, você está tendo a oportunidade de ouvir esse vídeo hoje, tá certo? Então, eu vou iniciar lendo aqui no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí a palavra de Deus nos orienta e nos revela que não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Grave essa palavra no teu coração, principalmente você, mulher, como eu sou. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho muitas amigas, tenho escutado crianças resistentes aos pais. E principalmente por conta de falso testemunho, que muitas vezes a mãe, por fraqueza talvez, e por não ter o entendimento que eu tinha antes, elas usam o filho porque é a propriedade, né, que elas têm para ir contra o pai, né? Então, quando ela se separa, por não aceitar essa separação, porque o relacionamento foi talvez assim de uma forma que não foi na presença de Deus, talvez não houve esse cuidado inicialmente para se relacionar como a palavra de Deus ensina, a pessoa não observou, né, vamos dizer assim, esse homem ou essa mulher, e aí se relacionou, teve um filho, achando que tendo filho poderia melhorar a situação. E aí leva a essa separação, mas fica o filho. Geralmente o filho fica sempre com a mãe, porque a mãe, a palavra de Deus diz que ela é a ajudadora, ela é a administradora, né, da casa. E ela é que é a pessoa ideal para educar também os seus filhos, porque a mãe, ela tem mais esse dom, eu digo um dom de Deus mesmo, né? Então, e contudo, essa mãe, muitas vezes, ela começa impregnando a mente do filho ou da filha com aquelas advertências erradas, com aqueles conselhos errados, com aqueles falsos testemunhos, vamos dizer assim, porque o seu pai não presta, porque seu pai fez isso, porque seu pai é ruim, porque seu pai me traiu, porque seu pai foi com outra. Meus irmãos, isso tudo é da carne. Esses relatórios são carnais, porque eu hoje, como mulher e como
eu já citei anteriormente, como filha que fui de pais separados, eu entendo que quando a gente lança essas orientações erradas na vida do filho, a gente termina perdendo a bênção de Deus para a vida dos próprios filhos. Por quê? A palavra de Deus aqui diz no versículo 12: honra o teu pai e tua mãe para que te prolongues os teus dias na terra que o Senhor te deu. Se eu tenho um filho e se eu fico fazendo esses relatos, o que é que eu vou fazer com o coração desse filho? Lançar esse filho para se angustiar, para não aceitar esse pai, para tomar raiva desse pai. E então eu tô, ao invés de eu abençoar esse filho para ele ser um bom filho, eu tô trazendo uma maldição já na vida desse filho contra esse pai. E aí a promessa de Deus não se cumpre, porque se a Bíblia diz que é para honrar o pai e a mãe para que se prolongue os dias de vida na terra, se ele não honra o pai, é a mesma coisa de não honrar a mãe. Então não é pela metade, você honra a sua mãe, deixa de honrar o seu pai, que você vai ter a promessa de Deus. Você está entendendo, minha irmã? Então não use o seu filho para tentar resolver questões que é só tua e do teu ex, desse teu parceiro, tá certo? Preserve o teu filho na terra como um bom filho. Não, porque quando você lança esses conselhos errados, você está sendo egoísta, você não está pensando no futuro do teu filho, você não está pensando na bênção que Deus preservou para o teu filho ou tua filha, você só está pensando no teu bem-estar. Você daqui uns dias vai estar com outra pessoa e vai estar resolvida a tua situação, mas a do teu filho espiritualmente não. Você entende? Então sirva a Deus, faça o que Deus te coloca no coração, que é fazer o bem sem olhar a quem, sem saber. Não importa se a pessoa te fez mal, o que importa é que você vai estar no caminho certo, direcionando o teu filho e a tua filha para o caminho de Deus e para a presença de Deus, e terás recompensa na terra, porque nosso Deus é fiel. Amém?